Tá indo pra você? Ainda tá baixinho pra mim, mas eu acho que dá pra gente ir fazendo. Hum, nossa, eu já aumentei tudo aqui. Você tá me escutando direitinho? Aham, tô ouvindo super Ah, bem. então tá ótimo. Dravanusa, eu quero te agradecer imensamente por você ter cedido um tempinho para a gente estar fazendo essa live, né? Um assunto tão importante que hoje em dia ele é abordado, assim, eu falo que muito pouco, né? Pela importância que ele tem, né? Exatamente. A gente sabe que o número de autistas aí teve um boom, né? Depois de que a DSM foi atualizada, ficou mais fácil, né? De você Exato. diagnosticar casos que antigamente não eram diagnosticados e que junto com o autismo sempre vem outras coisas. O autismo nunca anda É isso que sozinho, eu tô né? pensando. Eu falo que E a gente sabe que problemas intestinais, com alimentação, seletividade, várias outras coisas vêm ligado ao autismo. Então, eu te agradeço imensamente por você estar aqui disponibilizando esse seu conhecimento, o seu tempo para a gente estar falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. obrigada. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né? Para quem não me Sim, conhece, bom, meu nome é Vanusa Mildes, né? Sou graduada em nutrição pela Universidade Vila Velha, aqui no Espírito Santo, né? E pós-graduada em nutrição materno infantil pela Nutmed Rio de Janeiro, né? E uma das minhas especializações, né, no qual foi dada pela NUT, foi a nutrição dentro do autismo, tanto dentro do autismo sim, quanto com TDAH, né? Crianças com TDAH. E hoje, assim, e assim, quando eu ainda estava estudando, assim, era o tempo todo relatado, assim, a importância, né, da gente sempre estar se atualizando, porque hoje em dia, querendo ou não, todas as pessoas vão olhar para o seu filho e falar, por ele às vezes não prestar atenção às vezes nas coisas, ou ser uma criança, vamos colocar assim, que no nosso tempo a gente falava avoadinha, ah, nossa, ele é autista, ah, ele tem TDAH, porque hoje em dia todo mundo tem TDAH, né? Faz o é autodiagnóstico, desse ou jeito. então já diagnostica o seu filho, né? Ou a pessoa fala, não, tem TDAH, não, é autista, nem que seja, aí fala assim, nem que seja aquele autismo que é o menor de todos. Aí eu, né? Mas, enfim, eu falo que é super importante, né? O diagnóstico preciso, né? Principalmente com um neurologista, o acompanhamento de um psicopedagogo, né? Que possa estar aí junto com o médico, tá montando, né? Um diagnóstico preciso para que a gente possa, daí então, a partir daí, né? Tá Sim, começando um tratamento. exatamente. Eu sempre falo, né, que quanto menor a criança for, mais precoce a gente conseguir esse diagnóstico, melhor é para a criança, E, né? Porque se é uma criança pequena, vai ter aquela parte ali já da introdução alimentar e tudo, que com uma criança normal já é difícil, com uma criança autista às vezes se torna mais complicado ainda. Então, é muito importante um diagnóstico preciso, fechado, certinho ali, para você conseguir, junto com nutricionistas, TOs, e outros médicos, conseguir dar andamento no desenvolvimento da criança ali da melhor maneira possível, né? exatamente. E é um diagnóstico que, assim, é difícil você conseguir até antes a criança começar a realmente a desenvolver, né, Mar? Eu falo que a mãe, ela tem que estar muito atenta a esses sinais para poder chegar, tipo assim, notar que há algo sim diferente, que a criança realmente não está desenvolvendo como esperado, né? Para poder chegar e falar, Sim, não, eu noto algo diferente, porque eu falo que ninguém melhor para conhecer o seu filho do que a mãe, né? Não vai adiantar você falar que, eu percebo que há algo diferente no meu filho, levar no médico e falar, ele é diferente, mas diferente o quê? Né? O que que você acha que é diferente? Principalmente se sim, tratando, né, do autismo, que no caso não é, exatamente. vamos falar que não é tratado como doença, e sim como um distúrbio, né? Sim. Exatamente. O autismo ele não é uma doença, ele é um distúrbio neurológico que afeta várias funções da criança, né? Exatamente. E o que pega muito, eu falo que no início é justamente isso. Os pais eles veem uma coisa diferente na criança
Mas o autismo é uma coisa que não é estudado, né? Eu vou engravidar, eu vou estudar sobre Não. autismo. Não, eu falo que, eu costumo dizer que quando você faz aqueles exames ali, que você vê que o bebê não vai ter síndrome de Down, que o bebê não... Quando você faz aqueles exames morfológicos durante a Aham. gestação, automaticamente na sua cabeça já coloca, não, meu filho vai nascer tranquilo, então autismo é uma coisa que nunca passa pela cabeça de que o seu filho vai poder ter, né? E aí o Hoje, choque na hora que a pessoa recebe o diagnóstico é muito grande, porque ela já deixou todas as preocupações de qualquer distúrbio lá atrás, né? exatamente. E aí, é igual você falou, o pai tem que estar muito atento ali. E Ah, sim, tem que estar verificando junto com as outras crianças, os pares da mesma idade ali. Ah, por que que o filho de fulano tá com 2 anos, da mesma idade que o meu filho, fala, come isso, come aquilo, consegue pisar na grama, consegue pegar uma banana na mão, e o meu filho tem tanta gastura para pegar uma banana na mão. Então, realmente, os pais têm que estar de olho bem aberto nessas sutilezas do dia a dia, que é aí que eles vão conseguir entender o que está acontecendo com o filho deles, né? exatamente. É, bom, eu há pouco, eu considero isso pouco tempo, até porque assim, o autismo ele entrou na minha vida também há pouco tempo, assim, né? Porque o meu filho ele foi diagnosticado, vamos falar, com o tipo mais leve, né? Que é o Asperger. E, Sim, e daí então que eu pude perceber, que eu fui entender, né, o porquê de certos comportamentos, o porquê de certas reações, porque são crianças que o desenvolvimento neurológico deles é realmente diferente. Não adianta a gente falar que totalmente. é igual, né? Às vezes ele fica mais evidente, ela se comportando de um jeito. Agora, quando começa a chegar até você, né, certas situações, principalmente quando está na escola, né? Ah, porque não Sim, socializa tanto, tem uma certa seletividade, né? Chega uma certa hora que fica simplesmente parado e olhando para o nada e assim simplesmente e fica naquele mundo dele. Aí sim. você começa a entender que se de outras crianças, vamos colocar, consideradas normais, se não tem isso, alguma coisa tem, né? E aí abri uma Exatamente. investigação junto com uma psicopedagoga e no final tive aí o laudo, né, o diagnóstico Diagnóstico. final de um médico, de um neurologista, né, Sim, que aí diagnosticou ele então no nível 1 de suporte, né? isso. E aí tudo veio assim, mas primeiro tem a aceitação, né, tanto do pai quanto da mãe, porque você é hiper importante, porque no começo é difícil, a mãe fica, meu Deus, né? Como assim? Aonde eu errei? Como? Qual foi o momento que eu também não percebi? Ou Sim. então, né, o pai fica naquela, como assim que é? Eu sou perfeito, você é perfeita, eu não tenho ninguém em casa que Como? tenha esse tipo de problema, né? Eu falo Exatamente. isso porque assim, eu falo como ser humano, não falo nem como profissional. Eu passei por isso, A né? gente passa. Então assim, e foi super difícil. E aí você tem uma hora que você vê dentro de uma caminhada e sozinho, né? E isso que é o Exatamente. pior, É muito né? complicado. Por isso que é Eu nessa falo que a gente hora costuma que viver um luto, né? Quando você isso, descobre, ele às vezes o diagnóstico não vem tanto na infância, vem, né, como uma criança maior, às vezes 10, 12 anos ali. E quando, mesmo com esse tempo todo passado, quando você recebe esse diagnóstico, você tem um luto, exato, porque é como se aquele filho que você tanto sonhou, tanto esperou, que tinha assim comportamentos que às vezes você não conseguia entender porque era diferente das outras crianças, você achava que às vezes era uma timidez, alguma coisa, veio diferente do que você tinha na sua cabeça, do que você tinha expectativa. Então, exato. aquela quebra de expectativa cria um luto muito grande. E, como todo luto, a gente passa
pela raiva, pela depressão, pela aceitação, até você conseguir chegar à resiliência, né? De você entender que agora aquela ali vai ser a sua caminhada e que você precisa, de alguma forma, da melhor forma possível, ajudar o seu filho, dando a ele a melhor qualidade de vida. Então, eu Exatamente. falo que e nesse começo é exatamente o que você falou, a gente fica sozinha no meio de um chumbo trocado ali, aquele arsenal de fogo ali, porque você ainda não tem tanta intimidade com o tema, você não sabe, às vezes a gente sabe coisas muito superficiais, né? Que Exato. a gente, infelizmente na internet hoje em dia tem muita coisa boa e muita coisa ruim também. Então Uhum. você fica nessa parte aí de, meu Deus, e agora? Né? Sem saber por onde começar, até você conseguir Exato. aos pouquinhos ali dando os primeiros passos. Exatamente. E aí, a partir dos diagnósticos, né? Aí, o que que aconteceu? Aí eu entrei também com a minha parte, né? Falei, aonde que eu posso estar atuando para poder estar melhorando, né? Essa condição dele. Porque, querendo ou não, assim, o dele, vamos colocar, é um grau mais leve, né? Mas só que Sim, também exige atenção e cuidado, com né? É igual. certeza. é, Era um menino super desinquieto, né? É, teve um tempo assim de comer por compulsão, principalmente carboidratos assim refinados, coisa que ele não tinha quando criança, apesar de que eu controlava muito isso quando criança. Então, quando cresce, você perde um pouco a rédea das coisas, né? Também. Não é porque eu sou nutricionista que aqui em casa não entra biscoito. Com Aqui certeza. entra. Entra. E aí, é, e aí eu fui percebendo assim que tudo aquilo deixava ele super agitado. Aí resolvi, falei, não, vamos mudar a alimentação, vamos mudar um pouco aqui, um pouco ali. Não pode ser nada muito brusco, até porque assim, como que de uma hora para outra você tira, né, coisas que eles gostam? Porque o autista, ele tem sim, ele passa por essa seletividade alimentar. Tem uns que são seletos, né? Que tem a seletividade, e tem outros que simplesmente não comem, tem dificuldade de comer, né? Eles não só. Demais. Exatamente, eles eliminam determinado grupo de alimento e, assim, não consome, não quer em nenhuma forma de preparo, né? Aqui Sim, em casa foi o contrário. Aqui em casa eu tive que limitar um pouco, né? sim, Porque de tudo comia, né? sim, Só que e nem de tudo podia se comer, né? exatamente. E, e aí, assim, agora tá super bem. E hoje em dia ele adora que eu chamo ele de atleta, né? Ai, Ele meu Deus. é, ele tem 14 anos e tá jogando dentro de um time de basquete, Ai, né? que Inclusive agora ótimo. no final de semana eu viajo com ele, que ele vai jogar pelo estado, né? Fora. Sim, E, e assim, super bem. Hoje em dia, assim, ele não aceita muito, que ele fica assim, você fica querendo colocar condição especial para mim, sendo que eu não preciso disso. Para meu filho, não é questão você precisar, as pessoas precisam entender o porquê de tais ações. Porque ele já exatamente. foi quase expulso da escola por ser direto, por Sim. falar, tipo assim, falar sem pensar. Eles não têm filtro, né? Eles não têm Não tem. trava, eles não têm. E eu Exatamente, falo não que tem filtro. muitos deles têm isso. Primeiro que a literalidade, né? Eu não sei se seu filho tem, mas muitos autistas têm aquele negócio de levar ao pé da letra o que você fala ali. Leva. E Se segundo, você que eles. hoje, assim, hoje nem. Se você falar com ele assim, estarei. Eu vou ali. Ele sofreu muito com isso na escola. Eu vou ali, Max, eu vou ali comprar vou comprar um salgado e já volto. Fica aí, me espera. Ele ficava ali até, abatia o sinal e ele ficava ali esperando. Esperando. Ele não entendia que a pessoa poderia dali seguir um outro caminho. Ele ficava Não. esperando. Para eles é muito difícil. Eu falo que esse convívio ali, né, essas regras sociais do entendimento ali, para eles é muito difícil. E eu costumo dizer que a criança que tem o grau 1 de suporte, ela tem uma rigidez cognitiva muito maior, Uhum. entendeu? Então, tipo assim,
porque geralmente são crianças que vivem ali, já estão crescendo com um desenvolvimento aparentemente normal, e vão Uhum. criando aquelas rotinas ali que é muito mais difícil para você conseguir quebrá-la depois, É, né? é super Então fica difícil. desse jeito. E aí, assim, agora, então, assim, após, aí tá entrando na adolescência, ele mesmo cria o ritmo, tá criando o ritmo dele, tipo, Sim. tal hora, ele sempre gosta de chegar 1 hora antes do jogo, antes do treino, né, tudo dele é 1 hora antes. Então, assim, 1 hora antes ele tá dentro do treino, né, aí ele sai, vem direto pra casa, ele come, segue a dieta, diz que segue a dieta, né, dele, mas não segue nada, tá aqui do meu lado, inclusive. E aí, Cadê ele? Manda ele dar um oi aí pra gente. ele acabou de sair do banho, ele vai passar aqui depois que ele vestiu a camisa, Tá bom. né? E, e aí, assim, tudo dele tem que ser muito certinho, né? Ele gosta de tudo, vamos. E hoje em dia, e eu fui ensinando para ele o quê, né? Que não pode se contar muito com as outras pessoas para poder, tipo assim, manter os seus horários, né? Você mantém o seu horário e tá tudo ótimo, né? Tá tudo bem, porque a dependência do outro, você acreditar que o outro possa estar lá, exato, porque várias coisas podem acontecer durante o percurso, né? Sim, E, exatamente. e aí, assim, até chegar a entender isso, então, para não passar por esse tipo de sofrimento, cumpra o seu horário, cumpra as suas coisas e não conte com o outro, né? Simplesmente Exatamente. vai. Então, assim, Exatamente. eu acredito que está indo no caminho certo. Teve um tempo que ficou sendo suplementado com triptofano para poder tirar um pouco dessa agitação toda, melhorar um pouco a cognição, né? Que inclusive deu uma melhora, né? Mas graças a Deus, assim, tá tudo sobre Controle controle, vamos dizer agora. assim, né? Ai, Uhum, que bom, isso é muito bom. E é muito bom, né, você estar repartindo isso com a gente, porque eu já recebi várias perguntas aqui no canal, no Instagram, falando, mas você só fala de criança, de neném. Talvez assim, gente, mas esse é o meu foco porque é o meu mundo, é o que eu vivo. A Alice tem 2 aninhos, né? Eu descobri muito uhum. rápido, muito cedo. Então, tipo assim, então o meu mundo gira em torno do que a Alice precisa ali. Então, e o seu relato já é de uma mãe de um adolescente, praticamente, né? E aí é Tá bom aqui, que ó, todas um as mães adolescente. vejam. Olá! É um Boa adolescente noite! de 1,96, Marcele. Meu É Deus do céu, como ele é enorme. alto! Tem que jogar basquete mesmo. Tem. Mas assim, é igual as pessoas que perguntam para você sobre você falar só de crianças, né? Assim, crianças menorzinhas. Sim, E crianças que passam comigo já são crianças maiores, sim, né? No caso, eu tenho pacientes autista, né, de 11 anos, né? 14, de 8, né? E 4 anos, né? Que já tem, assim, que são graus diferentes. Tem também de 3 anos que você olha para a criança, nem parece que tem 5 anos, né? Que é uma criança grande até também. E todos eles, né? O que eu tenho reparado, parece que o médico, o profissional, ele tem um pouco de receio de passar sabe, de passar um diagnóstico preciso para aquela mãe, tipo, ó, seu filho, porque só porque ele às vezes fala um oi com o médico, ou então fala um oi com o o pedagogo, tá ótimo, ele só tem, seu filho é autista, é grau 1, suporte 1, é só você seguir isso, isso e isso, vai ao nutricionista, e aí chega uma criança dentro do meu consultório que ela não consegue olhar para mim, ou então ela não consegue parar dentro do consultório, porque ela o tempo todo só fica o tempo agitada, gritando, agitado o né? tempo inteiro. Sim, Super agitada. E aí, a mãe já chega falando assim: o médico falou que ele é suporte 1, né? Que eu tenho que fazer isso. Mas só que a própria mãe já chega desacreditando do diagnóstico que foi do dia. dado. Exatamente. Infelizmente, eu falo que
nós temos uma deficiência de bons profissionais nessa área. Sim. Né? Então é aquela coisa, semana passada, na quinta-feira passada, eu até fiz uma live também com o Dr. Renato Pacheco, que ele é neuropediatra, né, lá de Belo Horizonte, e a gente estava falando sobre isso, né? Que infelizmente nós estamos com essa deficiência aí de profissionais qualificados na área, porque não adianta só ser um neuropediatra, você precisa estudar, você precisa, né, entender aquela área ali para você conseguir trabalhar bem naquela área. E aí Exato. acontece esse tipo de problema, né? De os médicos laudarem, às vezes por laudar, porque tá vendo que a criança tem ali, porém sem uma investigação mais profunda para conseguir dar um diagnóstico para o pai mais assertivo, né? E aí causa vários problemas, né? Porque o desenvolvimento cognitivo de cada um deles é diferente, você precisa trabalhar de uma maneira diferente. A seletividade alimentar, a rigidez alimentar é totalmente diferente. E uma coisa fora do lugar vai tirar todas as outras, né? Então, eu sempre aconselho aos pais o seguinte: você foi, o médico laudou, ficou alguma dúvida, ele não conseguiu tirar suas dúvidas, vai em outro médico, troca de médico, porque é melhor você estar com um laudo bom ali na sua mão do que você tá só com um laudo para dizer que o seu filho é autista, né? Porque é uma coisa bem difícil de lidar. Porque já é difícil de lidar, e outro, se você não tem um suporte que realmente, tipo assim, esteja ali com você, sabe assim, qualquer coisa eu vou até fulano, né? Lá na clínica, né, onde eu trabalho, onde eu atendo, lá a gente trabalha com medicina integrativa, né? Ou seja, é eu e outros profissionais junto para poder cuidar, às vezes, de um paciente. Né? No caso, esse meu paciente, eu tenho um paciente que passa comigo, né? Ele tem o médico dele, o neurologista, tem eu, né, como nutricionista, e tem a psicóloga, né? Ele tem a terapeuta dele também. Então, assim, eu falo que uma boa equipe médica, sabe? De profissionais que possa estar te auxiliando, te dando suporte nessa hora, é muito importante. Eu tenho um caso, né, de um paciente que ele já tem 11 anos, já está entrando aí para a fase da puberdade, né? E ele tem também crises epiléticas, né? Ele tem epilepsia refratária e é fármaco resistente. Ou seja, também depende muito da nutrição em si para poder estar trabalhando, controlando, né, esses episódios de epiléticos, né? Isso. E aí, o que acontece? Aí essa mãe, enquanto tava o médico, um médico que eu não me lembro o nome dele, e também nem vem ao caso, né? Tinha um médico, neurologista cuidando dele, eu e mais uma psicóloga. Aí o que aconteceu? Esse médico, ele simplesmente viajou assim, parece que não deu suporte a ela no momento que ela estava precisando muito, que ele teve uma crise muito forte na escola, né? E ela me ligava o tempo todo, assim, me mandava mensagem, querendo saber o que poderia ser feito. Ela falou assim, olha, eu vou ver se eu troco de médico, porque eu não tô tendo assistência, eu não tô me sentindo assistida, né? E aí o que aconteceu? Esse médico já sabia qual era o que eu já tinha feito com a criança, né? Qual era o meu procedimento com ele. E aí ela passou para uma outra médica, e essa médica já mudou tudo, né? Aí ela, porque agora a gente, como se trata de epilepsia refratária, né, e fármaco resistente, eu comecei com uma dieta cetogênica, né? Mas só que não tão cetogênica assim, porque ele não iria aguentar, de fato, uma dieta cetogênica assim logo de cara. Mas só que eu tive que, sim, uma hora pegar e falar, não, vai ser cetogênica, vamos cortar